Já imaginou ter um vendedor trabalhando 24 horas por dia, enviando mensagens de prospecção fria, respondendo pessoas que entram em contato, seja por anúncio, ou seja, respondendo essas mensagens, agendando reunião, qualificando leads, tudo isso acontecendo antes mesmo de você falar com a pessoa? Pois é isso que uma IA SDR faz e é isso que eu vou estar ensinando para vocês hoje. Então me acompanha aqui na tela que a gente vai mostrar como funciona essa automação com inteligência artificial. Essa é a primeira parte. Agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte do SDR em si, é onde está ali todo o corpo de vendas e toda a inteligência sobre os seus serviços sendo oferecido por uma inteligência artificial. E aqui que está nosso Max, que é o nosso SDR aqui da Feijô. Então vamos lá, seguindo aqui. Quando a pessoa responde essas mensagens que estão sendo enviadas, nesses primeiros disparos, essas mensagens entram nesse webhook aqui. Então, entra a mensagem, já tem uma análise para ver se de repente, eu estou com o celular na mão ali, e o cliente respondeu, e eu quero já conversar com aquela pessoa eu mesmo, manualmente. Então, tem esse primeiro análise para ver se tem um atendimento humano. Se esse fluxo perceber que eu respondi a mensagem, ele vai parar o Max por algum momento, né? Um momento que eu deixei configurado. No caso aqui, são 30 minutos. Então, o Max fica sem responder essa conversa por 30 minutos. 30 minutos depois da minha última mensagem, ele volta a responder. Então, se eu falei com esse cliente, parei de responder, depois de uma meia hora, ele me manda uma mensagem, quem vai atender ele, daí é o Max. Então, a gente tem essa pausa para atendimento humano, ou não, caso eu não interfira nessa conversa, o fluxo segue normalmente. Então, a gente começa captando dados e a gente gera um banco de dados com esses leads que estão respondendo. Eu já tinha uma lista ali no primeiro fluxo de mensagem, que era uma lista que eu criei, mas é uma lista de disparo. Agora eu estou criando uma outra lista aqui, e essa lista é com quem está conversando comigo, quem está entrando em contato comigo, respondendo essa mensagem. Então já é uma pessoa que ficou interessada. Claro, vai ter pessoas que vão falar, não tem interesse, não, obrigado, não quero saber e tal. Mas enfim, as pessoas que mandarem responderem você, elas já vão entrar nessa outra lista, nesse banco de dados aqui. Então vai ser feito o cadastro dessa pessoa e vai ser criado também um ID para essa conversa, porque esse ID de conversa vai ser o que a IA vai usar para poder ler todo o histórico de conversa e saber o que está acontecendo ali, porque senão ela sempre vai ficar perdida, né? Como se fosse uma conversa do zero cada vez que ela recebe uma mensagem. Como ela tem esse ID de mensagem, a gente está criando um banco de dados também desse chat. O que vai acontecer nessa segunda parte aqui? Vamos dar um zoom. Aqui nessa segunda parte, a gente vai classificar se está recebendo mensagem de texto, se está recebendo mensagem de áudio ou se está recebendo uma imagem, né? Então, vai se tratar dessa mensagem que está sendo recebida por esse cliente, por esse lead, e depois ela avança aqui até chegar na nossa IA. Uma vez que chega na IA, ela tem algumas funções que são bem interessantes. Por exemplo, ela recebeu a mensagem, então ela sabe qual é o número de WhatsApp que está respondendo ela. Ela vai checar aquela lista, lembra aquela lista que eu falei que quanto mais completa, melhor? Ela vai checar aquela lista lá para ver se ela encontra esse número. Uma vez que ela encontrou o número que está falando com ela naquela lista, ela já vai ver se tem Instagram, se tem site, ela já vai entrar no site, já vai entrar no Instagram, vai entender um pouco mais o negócio da pessoa antes de continuar a conversa, de responder a conversa para ela poder saber do que se trata, o que está acontecendo ali, né? Então, depois que ela pegou esses dados, essas informações, aí ela vai responder a pessoa de acordo com o que a pessoa está conversando. Às vezes a pessoa só respondeu um oi, daí ela vai fazer uma pré-apresentação e tudo mais. E se a pessoa perguntar um pouco mais sobre o serviço, alguma coisa assim, ela tem um banco de dados, que a gente chama de RAG. Então ela tem um banco de dados e ela vai acessar esse banco de dados para poder dar a melhor informação para o cliente. Uma vez que o cliente gostou do que ela está falando e quer fazer um agendamento, essa IA ela vai fazer um agendamento. Nesse caso em específico, para o SDR, eu não coloquei para a IA mesmo fazer um agendamento, coloquei para uma outra IA aqui embaixo, vocês vão ver, ó. Que é um outro agente, então aquele lá, o Max, vai enviar para um outro agente que só vai fazer o agendamento e vai devolver uma resposta para o Max. O agendamento foi feito para tal dia, tal hora, mas eles compartilham da mesma
do mesma memória. Então, esse agente aqui, que está fazendo o agendamento, ele também sabe o que o Max estava conversando. Então, ele entende todo o contexto antes de fazer o agendamento. Então, ele faz o agendamento e devolve a resposta para o Max, e o Max devolve a resposta para o cliente. Digamos que a pessoa enviou uma mensagem de áudio, o Max resolve mandar uma mensagem de áudio também. Ele também pode. Tem aqui a opção dele responder por áudio, tem uma mensagem de texto enviado picotado, para ser um pouco mais humano, né? Ter mais cara de um humano respondendo, não ficar tanto cara de uma IA. E claro, também agora vai ficar atualizando o chat. Então, tudo que foi falado, ele vai carregar aqui de novo dentro do chat do cliente para sempre manter esse histórico de conversa. Caso o cliente, esse lead, né, a pessoa perguntou algo muito difícil que a IA não sabe responder, ela pode encaminhar para você. Então, ela manda uma mensagem para você, ou você assume depois aquele WhatsApp e conversa, ou você manda uma mensagem para aquela pessoa e ela também avisa, estou falando com o meu supervisor, passando para ele atender você. Isso acontece aqui nessa parte de envio para atendimento humano. Esse fluxo tem muito mais partes, né? Por exemplo, uma vez que a pessoa marcou com você, fez o agendamento, a gente tem aqui um aviso de agendamento próximo, ou seja, todo dia é feito é ligado esse fluxo aqui, que vai enviar uma mensagem para todo mundo que tem uma reunião marcada com você naquele dia, sabe? Para evitar aquele no-show da pessoa não comparecer e você ter que ficar fazendo isso manualmente, você só liga esse fluxo aqui e automaticamente ele vai enviar uma mensagem naquele horário que você programou para aquelas pessoas que têm reunião. Então, por exemplo, pode colocar de 1 em 1 hora, pode colocar de 2 em 2 horas ou uma vez por dia. Eu coloco uma vez por dia, então todo dia de manhã cedo, antes de começar o meu expediente, ele perto das 8, esse fluxo ele liga e envia uma mensagem para todo mundo que tem uma reunião comigo. Oi, tudo bem? Aqui é o Johnny da Feijó. Estou entrando em contato para lembrar que hoje, tal horário, nós temos uma call para apresentar a solução XXX de acordo com o que foi combinado ali com a pessoa. E outra coisa que é bem legal também, que tem nesse fluxo, é o follow-up. Cara, sabe aquele negócio de você mandar uma mensagem, a pessoa responder, depois você fala de novo e a pessoa para de te responder e você esquece dela e ela esquece de você. Então, isso tudo é resolvido por meio desse fluxo aqui, que é o fluxo de follow-up. Então, nosso SDR, ele não vai deixar uma conversa parada. Claro que tem uma regra aqui para ele parar depois de um certo tempo, que ele enviar algumas mensagens e a pessoa não responder, então ele para também de mandar mensagem. Mas aquela pessoa que entrou em contato, achou legal, está conversando, de repente parou de responder, depois de um tempo ele vai enviar uma mensagem, depois de um dia ele envia mais uma mensagem, depois de 3 dias ele envia mais uma mensagem. Se a pessoa não responder nessas 3 tentativas, aí ele vai parar. Isso facilita muito o contato, ajuda muito a aumentar a conversão, porque às vezes a pessoa estava interessada, mas se distraiu e de repente esqueceu, ou passou um monte de mensagem ali, ela se ocupou demais, você consegue estar trazendo aí, recuperando alguns leads quentes por meio desse método de follow-up. A gente usa isso manualmente, a gente faz isso com equipes de venda, mas aqui você tem uma IA fazendo isso. Então, como eu falei, eu vou disponibilizar para vocês aquele primeiro fluxo e vai ter um próximo vídeo aqui onde eu vou explicar como você vai configurar cada parte desse fluxo, tá? Porque são várias coisas que a gente tem que estar configurando aqui. Então, esse fluxo aqui, que é o de disparo, eu vou estar disponibilizando para vocês. Já é uma mão na roda, você já vai poder usar ele no seu dia a dia. Vai facilitar muito essa primeira abordagem. Depois, se você quiser o fluxo completo, bom, a gente conversa. Eu sou o Johnny Bueno e aqui eu me despeço.